Imagine acordar um dia e perceber que o ser que dorme aos seus pés, aquele que você alimenta, acaricia e às vezes até repreende, não é apenas um animal de estimação, mas um mistério vivo. Imagine que seus olhos, sempre tão atentos, guardam segredos que ultrapassam séculos e que cada gesto silencioso carrega uma mensagem que você ainda não foi capaz de decifrar. Essa não é apenas uma fantasia, é a promessa inquietante de que talvez os cães que dividem nossas casas sejam muito mais do que companheiros fiéis. Talvez sejam sinais, testemunhas, até mesmo mestres ocultos enviados para despertar aquilo que esquecemos em nós mesmos. Edgar Cayce, o profeta adormecido, ousou anunciar há mais de 80 anos algo que parecia absurdo demais para ser levado a sério. Ele disse que chegaria um tempo em que os cães se revelariam como pontes entre mundos, guardiões vibracionais de uma humanidade perdida no labirinto da própria mente. Ele falou que esses animais, aparentemente simples e comuns, se tornariam mensageiros espirituais em uma era de caos e transformação. Muitos riram, muitos ignoraram, mas hoje, olhando para os sinais que emergem ao nosso redor, não é mais possível escapar da pergunta: e se ele estava certo? George Gurdjieff, filósofo e mestre da busca pelo despertar interior, dizia que o homem vive como uma máquina, repetindo padrões, dormindo acordado, acreditando ser livre quando, na verdade, é prisioneiro de impulsos invisíveis. Ele defendia que apenas através da consciência vigilante poderíamos romper as correntes do automatismo. E não é curioso perceber que, enquanto nós nos debatemos entre distrações e ruídos intermináveis, nossos cães parecem já viver no estado de presença que Gurdjieff tanto ensinava? Eles nos observam, sentem nossas dores, pressentem perigos, amam sem medida, como se sua vida fosse um lembrete constante de que há um outro nível de existência, mais profundo, mais verdadeiro. Não é coincidência quando um cão late antes do terremoto, ou insiste em bloquear a porta antes que você saia para um dia que acabaria em desastre. Não é instinto cego quando ele repousa a cabeça sobre o seu peito justo no momento em que sua alma está mais pesada. É como se algo nele sussurrasse: eu sei o que você não admite, eu sinto o que você esconde. Quantas vezes já fomos tocados por esse silêncio vibrante? Quantas vezes já ignoramos que havia ali mais do que comportamento animal, havia um convite à percepção? A ciência tenta explicar em termos de olfato, audição aguçada, padrões aprendidos. Mas há algo que escapa às tabelas e laboratórios. Por que cães que nunca receberam treinamento começam de repente a manifestar habilidades que desafiam qualquer explicação racional? Por que parecem carregar dentro de si uma missão silenciosa que vai além da sobrevivência? A resposta pode estar naquilo que Cayce profetizou. Uma era em que os cães deixariam de ser apenas nossos protetores físicos para se tornarem colaboradores espirituais em nossa jornada. Olhe para o seu cão agora. Ele não exige nada além da sua presença. Ele não cobra, não julga, não esconde ressentimentos. E, no entanto, ele se sacrifica, vigia suas noites, protege sua casa, suporta sua ausência e volta sempre com os olhos iluminados pelo reencontro. É como se cada cão trouxesse em si uma centelha de algo divino, uma missão que não precisa ser proclamada em palavras porque vibra na própria energia que ele carrega. Gurdjieff dizia que o homem precisa de choques conscientes para despertar, eventos ou encontros que abalam o automatismo e o empurram para a consciência. Talvez os cães sejam exatamente isso, choques vivos, diários, que insistem em nos lembrar que existe algo além do véu material. E aqui surge a tensão que não podemos evitar. Se esses animais são mais do que parecem, qual é a nossa responsabilidade diante deles? Continuaremos tratando-os como acessórios de nossa solidão, brinquedos afetivos,
Ou teremos coragem de enxergá-los como guias disfarçados? Essa pergunta arde porque exige mudança, exige humildade para reconhecer que aqueles que consideramos inferiores podem ser, na verdade, mensageiros de algo infinitamente superior. Os relatos se multiplicam. Cães que detectam cânceres antes dos exames, que salvam bebês de incêndios, que surgem de repente no caminho de pessoas em desespero e mudam o rumo de suas vidas. Você pode chamar isso de acaso, mas acaso algum se repete com tamanha precisão e frequência. O que se desenha diante de nós é uma sinfonia silenciosa e nós somos os últimos a ouvi-la. Talvez porque, ao contrário deles, nos afastamos de nossa própria essência espiritual. E se o despertar que Kai se viu já começou e nós simplesmente não estamos prontos para reconhecê-lo? E se cada olhar do seu cão, cada movimento estranho, cada ato inesperado for uma mensagem destinada a você? A promessa é visceral. Depois de compreender essa verdade, você nunca mais olhará para o seu companheiro de quatro patas da mesma forma. Mas a questão permanece, pulsando como um enigma. Estamos preparados para aceitar que nossos cães não são apenas reflexos de nossa humanidade, mas mestres ocultos, guardiões vibracionais, pontes entre mundos? Ou continuaremos cegos, recusando o chamado que late à nossa porta? Porque, no fundo, a pergunta que cala fundo no silêncio é uma só. E se o seu cão não for apenas seu cão, mas o seu primeiro guia para o despertar que Gurdjieff dizia ser a única saída para o sono da humanidade? Você acorda, cansado de um mundo que fala alto demais. Notícias empilhadas, tarefas sobrepostas, contas que parecem multiplicar-se sozinhas. Você passa o café, abre as mensagens do trabalho, pensa nos pais que envelhecem e nos filhos que cresceram rápido demais. É 2025 e por fora tudo funciona. Por dentro, há um peso que só você conhece. E então ele aparece, o seu cão, e encosta a cabeça no seu joelho sem pedir nada, como se soubesse de algo que você ainda não disse a ninguém. É aqui que começa a primeira onda do despertar. Não com fogos no céu, mas no detalhe íntimo que corta a rotina como um sussurro. Joana, 58, enfermeira aposentada, conta que o seu labrador, Dante, encostou o focinho no mesmo ponto do seu braço por semanas. Ela dizia, depois eu vejo isso. Até que um sábado, cansada de empurrar a vida com a barriga, decidiu fazer exame. Um nódulo minúsculo, em estágio inicial, trouxe o susto e, paradoxalmente, a gratidão. Foi ele que insistiu, ela diz, passando a mão no pelo do cão como quem agradece a um anjo descalço. A medicina explica o olfato, sim, mas quem vive a cena sabe que havia mais do que cheiro. Havia insistência amorosa, uma espécie de cuidado que atravessa a razão e chega onde a linguagem falha. Carlos, 47, analista de sistemas, nunca acreditou em nada além do óbvio. Depois do divórcio, morando sozinho em um apartamento silencioso, descobriu que o silêncio pode ser barulhento. Voltou a fumar, dormia mal, vivia de cafeína e planilhas. Numa segunda-feira cinzenta, sua cadela Frida plantou-se diante da porta, bloqueando sua saída para o trabalho. Ele empurrou uma vez, duas, três. Ela resistiu. Irritado, desistiu. Mandou mensagem para o chefe e ficou em casa. No fim da manhã, um telefonema. Um acidente na Marginal envolveu 6 carros, exatamente no trajeto e horário que ele faria. Coincidência, ele diz. Só que naquela noite, quando a ansiedade tentou agarrá-lo pela gola, ela encostou o peito no peito dele e respirou devagar, como quem ensina. Aqui, agora. Pela primeira vez em meses, ele adormeceu sem pastilhas. Helena, 63, professora de literatura, atravessou a pandemia sentindo a casa vazia. Quando o marido faleceu, os livros pesavam, a cama pesava, o mundo pesava. Numa tarde de outono, ela foi ao abrigo apenas para ver. Havia muitos cães, mas um vira-lata marrom, com olhos de outono igual ao dela, foi quem a encontrou. Não latiu,
Não pulou. Apenas caminhou até o banco onde ela estava e encostou o corpo inteiro na perna dela como quem se ancora para não cair. Foi como se ele me escolhesse, Helena diz. Na primeira semana, o cão circulava a casa, deitava-se justamente nos lugares onde ela chorava e ali ficava, imóvel, até o choro virar respiração. Sem treinamento, sem manual, havia uma inteligência do cuidado. A primeira onda manifestando-se como presença que reorganiza o ar. Talvez você se reconheça nessas histórias. Talvez esteja no meio delas agora, tentando ser forte, pagando boletos, cuidando de tudo, pedindo pouco, guardando muito. É nesse território de vida adulta, melancolia discreta e responsabilidade sem aplausos que os cães parecem operar com mais nitidez. Eles detectam antes, previnem antes, acolhem antes. Não se trata de superstição, trata-se de atenção. A primeira onda é isso, uma afinação sensível que transforma o cotidiano em tecido vivo de sinais. O que chamávamos de instinto parece ter ganhado vocabulário novo, um idioma que não passa pela boca, mas pelo corpo inteiro. Lúcia, 42, cuidava da mãe com Alzheimer e trabalhava em regime híbrido. Nos dias em que a exaustão a fazia perder paciência, o pequeno Theo, um schnauzer de sobrancelhas sérias, posicionava-se entre as duas como um mediador silencioso. Se a mãe se agitava, ele se deitava nos pés dela. Se Lúcia acelerava, ele a olhava firme, imobilizando-a por um segundo que parecia uma eternidade. Em pouco tempo, Lúcia percebeu que os episódios mais difíceis diminuíam quando ela aceitava esse comando sem palavras. Parar, respirar, tocar. A casa foi se humanizando ao redor do cão. E há também quem viva sozinho, com o coração cansado de insistir. Roberto, 61, aposentado da metalurgia, começou a caminhar com o pastor alemão do vizinho, Max, porque o médico pediu. O vizinho viajou. Roberto ficou com o cão. Uma manhã, pronto para sair, Max travou na porta. Insistiu para ir por outro caminho. Roberto cedeu. Na volta, soube que houve um assalto na rua que ele sempre fazia, no horário de sempre. Poderíamos reduzir tudo ao acaso, claro. Mas por que reduzir o que talvez seja um convite a ampliar? Você pode dizer, é só um cão, mas é justamente nessa palavra, só, que mora a cegueira. Porque o só não explica por que eles chegam nos nossos piores dias sem serem chamados, por que escolhem ficar perto do nosso cansaço, por que nos seguram quando o impulso de fugir é grande demais. A primeira onda não pede que você acredite em profecias. Pede que você observe o óbvio com a profundidade que a pressa nos roubou. Observe padrões. Repare nos lugares onde seu cão insiste, nas horas em que ele aparece, nos pontos do corpo que ele toca. Talvez haja mapas emergindo no tecido da sua rotina. Mapas que apontam perigos, prevenções, curas simples que começam com presença. Para quem tem entre 35 e 65 plus e carrega nos ombros a arquitetura invisível de uma família, de um trabalho, de uma história que nem sempre foi justa, o cão pode ser o primeiro aliado a romper a couraça. Ele não pede que você seja forte. Ele pede que você seja inteiro. E sendo inteiro, que não ignore os sinais. Você não precisa entender tudo, nem explicar nada. Só precisa admitir a possibilidade de que o amor, quando se faz atento, pode ver o que a razão ainda não viu. E talvez, nesse gesto humilde de aceitar a ajuda que chega em 4 patas, a sua vida comece a respirar diferente. Mais lenta, mais verdadeira, mais sua. Há algo de perturbador no silêncio entre você e o seu cão. Você já percebeu? Não se trata apenas de olhares que parecem atravessar a pele ou de movimentos sincronizados sem ensaio. É mais profundo. É como se, em determinados instantes, vocês dois compartilhassem um campo invisível, uma vibração comum, como se um estivesse dentro da mente do outro. Essa é a segunda onda do despertar,
O território em que a intuição se torna telepatia e onde aquilo que parecia instinto revela-se comunicação pura. Pense na última vez em que você chegou em casa sem avisar a ninguém. Ele já estava na porta, esperando, mesmo que não houvesse rotina, mesmo que você não tivesse dado sinais. Ou então, quando você chorou em silêncio, escondido, porque não queria preocupar ninguém, e ele apareceu, como se tivesse ouvido o grito mudo da sua alma. Como explicar isso sem cair no reducionismo fácil de pressentimento? O que acontece nesse espaço invisível entre você e o animal que compartilha sua vida? Um estudo conduzido pelo biólogo Rupert Sheldrake acompanhou milhares de casos de cães que sabiam exatamente quando seus donos decidiam voltar para casa. Não quando saíam do trabalho, não quando estavam a caminho, mas no exato instante em que a decisão de retornar surgia no pensamento. Como se o vínculo entre humano e cão fosse mais rápido do que qualquer rede de internet, mais íntimo do que qualquer palavra dita. Já aconteceu com você? Já sentiu que o seu cão respondeu a um pensamento que você não chegou a pronunciar? Conte nos comentários, porque é nesse mosaico de experiências que a profecia de Edgar Cayce ganha corpo. George Gurdjieff dizia que o ser humano vive adormecido, reagindo a impulsos externos sem perceber as forças sutis que o atravessam. Para ele, só o esforço consciente poderia despertar o homem da sua mecanicidade. Mas não é curioso que os cães, sem esforço aparente, já demonstrem essa consciência desperta? Eles captam estados emocionais, intuições, perigos e vibrações sem precisar nomeá-los. É como se fossem lembretes vivos de um estágio de presença que nós, humanos, esquecemos. O que aconteceria se aprendêssemos a olhar para eles não como criaturas que nos seguem, mas como mestres silenciosos que nos antecedem? Relatos recentes mostram cães que obedecem comandos dados apenas em pensamento. Um simples "sente-se", emitido em silêncio, é atendido com precisão surpreendente. Outros relatos falam de animais que surgem exatamente quando seus donos têm crises de ansiedade ou até pensamentos sombrios. Como se houvesse um radar invisível, uma linha direta que não depende de voz nem de gesto. Será exagero pensar que já estamos diante de uma forma rudimentar de telepatia entre espécies? Ou será que o exagero é negar o que tantas evidências já apontam? Maria, 54, de Lisboa, conta que acordou de madrugada com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, sem motivo aparente. Minutos depois, seu cão Orion entrou no quarto, encostou-se ao peito dela e permaneceu imóvel por quase meia hora. Quando ela conseguiu dormir novamente, sonhou que ele lhe dizia para não ter medo, porque estava tudo certo. Ao acordar, não sabia se havia sido sonho ou algo além, mas sentiu uma serenidade que não sentia havia meses. E você? Já sonhou com seu cão trazendo uma mensagem que fez sentido no dia seguinte? Esse tipo de experiência se multiplica. Pessoas relatam sonhos compartilhados, sensações transmitidas, até avisos sutis de perigos que ainda não tinham se manifestado. Em comunidades online, milhares descrevem momentos em que seus cães agiram como se respondessem a pensamentos ocultos. Não são coincidências isoladas, são sinais de que a segunda onda está em pleno movimento. Mas será que estamos preparados para aceitar que essa comunicação invisível é real? Ou preferimos seguir dormindo, como alertava Gurdjieff, fingindo que só o que se pode medir com instrumentos tem valor? É aqui que a provocação se torna inevitável. E se o seu cão souber mais sobre você do que você mesmo admite? E se ele captar as sombras que você evita encarar? E por isso insiste em se aproximar quando você menos quer companhia? Ao invés de ver isso como incômodo, por que não como convite? Talvez ele esteja lhe mostrando que não dá mais para viver fugindo de si. Talvez esteja pedindo para que você desperte junto. Cada olhar silencioso, cada gesto inesperado, cada resposta sem comando é, na verdade, um chamado. Não para adestrar melhor, mas para ouvir de verdade.
E ouvir aqui não significa usar os ouvidos, significa abrir o coração para um tipo de comunicação que não é verbal, mas é profundamente humano. Ou melhor, profundamente espiritual. Se você já viveu algo assim, compartilhe. Sua história pode ser a chave para que outra pessoa finalmente reconheça que o impossível já está acontecendo dentro da sua própria casa. A segunda onda não é sobre truques impressionantes. É sobre a intimidade de uma presença que atravessa paredes, que lê pensamentos, que responde às emoções mais escondidas. É sobre cães que se tornam espelhos das nossas frequências mais sutis. E a pergunta que fica é simples, mas inquietante. Até quando você vai insistir em chamar isso de coincidência, se talvez seja a maior oportunidade de despertar que a vida lhe oferece? Imagine entrar em sua própria casa e sentir que o ar pesa, como se paredes invisíveis guardassem ecos de discussões antigas, dores não ditas, medos que ficaram suspensos no ambiente. Você já sentiu isso? Uma espécie de sombra silenciosa que não se explica por poeira, bagunça ou falta de ventilação. E então, sem aviso, o seu cão atravessa o espaço para, em determinado ponto, permanece imóvel por minutos e, quando se afasta, tudo parece mais leve. Essa é a terceira onda do despertar, descrita por Edgar Cayce. Cães que não apenas percebem, mas transformam. Eles se tornam alquimistas emocionais, limpando energias densas e devolvendo equilíbrio ao espaço e às pessoas. A família Thompson, na Inglaterra, relatou um caso que chamou a atenção de pesquisadores. Depois de se mudar para uma antiga casa de pedra, noites de insônia, pesadelos e brigas constantes começaram a corroer a rotina da família. O cão da casa, um pastor alemão chamado Max, desenvolveu o hábito peculiar de rondar os cômodos todas as madrugadas. Ele parava em cantos específicos, respirava fundo, emitia pequenos gemidos e depois sacudia o corpo com força, como se estivesse expurgando algo invisível. Com o passar das semanas, os sintomas na família diminuíram. Uma terapeuta energética foi chamada e confirmou. Nos pontos em que Max parava, havia registros de energia residual. O cão estava de fato limpando o espaço. Curiosamente, relatos semelhantes começaram a se multiplicar em hospitais ao redor do mundo. Enfermeiros notavam que alguns cães de terapia simplesmente se recusavam a entrar em determinados quartos até que uma espécie de purificação invisível acontecesse. E quando finalmente se aproximavam, pacientes em estado crítico apresentavam melhora repentina, não só emocional, mas também fisiológica. Coincidência? Ou seria a prova de que esses animais se tornaram catalisadores de uma transformação energética que a ciência tradicional ainda não sabe como nomear? Você já reparou como alguns cães bocejam repetidamente, tremem ou correm em círculos depois de se aproximar de alguém que carrega uma dor emocional intensa? Para muitos especialistas em comportamento animal, esses movimentos não são simples descargas de energia física, mas sim mecanismos de liberação, formas que os cães encontraram para absorver e depois liberar a densidade emocional do ambiente, como se fossem filtros vivos, capazes de carregar temporariamente aquilo que não conseguimos sustentar e, em seguida, dissolver em silêncio. O caso de Amando, um vira-lata adotado por um homem chamado Ferdinand, tornou-se emblemático. Sempre que alguém chegava em sua casa carregando preocupações ou tristeza, Amando se aproximava devagar, colocava a pata sobre a pessoa e permanecia imóvel por alguns minutos. Quase todos relatavam a mesma sensação. Um peso se desfazia, uma calma inesperada se instalava. Não era apenas carinho, era algo que parecia vibrar além do físico, como se uma corrente elétrica invisível fosse trocada naquele gesto. Você já viveu algo assim com seu cão? Compartilhar esse tipo de experiência não é apenas contar uma história, mas confirmar que há algo muito maior acontecendo.
Pesquisadores como Rupert Sheldrake documentaram dezenas de situações em que cães se tornaram verdadeiros barômetros de energia. Em uma comunidade rural na Escócia, por exemplo, animais começaram a reagir de forma estranha antes de tempestades e até terremotos, mas não apenas com agitação. Alguns cães deitavam-se no chão, como se estivessem tentando ancorar a energia da casa para proteger seus donos. Depois do fenômeno natural passar, levantavam-se e circulavam o espaço como se restabelecessem a harmonia. É quase impossível não enxergar nisso uma forma de cooperação espiritual. E não são apenas lares ou hospitais. Existem relatos em prisões onde cães levados para atividades de ressocialização tiveram um impacto inesperado. Em um centro correcional nos Estados Unidos, guardas observaram que os dias mais tensos, marcados por conflitos e discussões, eram justamente os dias em que os cães adotavam comportamentos de patrulha energética. Caminhavam entre os corredores, paravam diante de determinados detentos, sentavam-se ao lado deles sem sair até que o clima começasse a se dissipar. Guardas experientes admitiram que a tensão realmente diminuía após esses episódios. Será coincidência ou prova de que os cães assumem papéis que vão muito além do que pensamos? George Gurdjieff dizia que a energia emocional, quando não é transformada conscientemente, se acumula e nos aprisiona. Segundo ele, o homem moderno é incapaz de metabolizar suas próprias dores porque vive adormecido, sem consciência das forças que o atravessam. Nesse sentido, o que os cães estão fazendo não é apenas um gesto de amor instintivo. É um trabalho silencioso de alquimia, uma transformação energética que nos lembra que o despertar também pode vir de fora, de seres que carregam em si uma sabedoria esquecida. E se o seu cão, naquele momento em que encosta a cabeça em você ou insiste em circular a casa, estiver praticando exatamente essa transmutação que Gurdjieff dizia faltar à humanidade? É nesse ponto que a profecia se torna perturbadora. Não estamos falando de um futuro distante, mas de algo que já acontece agora, dentro das nossas casas. E se ignorarmos esses sinais, perderemos a chance de aprender com eles. Porque o cão não pede reconhecimento, não exige troféu. Ele simplesmente age. E cada vez que age, nos oferece um espelho daquilo que também somos capazes de fazer. Transformar dor em cura, densidade em luz, escuridão em presença. A questão que fica é inevitável. Quantas vezes você já se sentiu melhor apenas por estar ao lado do seu cão? E quantas vezes você achou que era apenas carinho, quando talvez fosse uma obra silenciosa de purificação energética acontecendo diante dos seus olhos? Há um fio invisível que costura tudo o que vimos até aqui. Cães que sentem antes, que pressentem antes, que carregam em si uma missão que ultrapassa o simples papel de animais de companhia. Mas para entender por que isso se intensifica agora, em 2025, é preciso ampliar o olhar. Edgar Cayce não falou apenas de cães. Ele falou de uma mudança vibracional da Terra, um tempo em que a humanidade atravessaria crises globais tão intensas que os próprios alicerces da vida precisariam ser redefinidos. Pandemias, colapsos climáticos, tensões sociais, uma tecnologia que conecta e, ao mesmo tempo, isola. Tudo isso que antes parecia apenas notícia, agora se tornou a paisagem cotidiana de cada um de nós. É nesse cenário de instabilidade que o despertar dos cães faz sentido. Eles surgem como âncoras espirituais num mundo que ameaça nos arrastar. George Gurdjieff dizia que o homem comum não vive de verdade, mas apenas existe em estado de sono. Ele alertava que apenas choques conscientes, acontecimentos fortes, dolorosos ou extraordinários, poderiam arrancar-nos do torpor mecânico em que caímos. E não é exatamente isso que nossos cães estão nos oferecendo? Choques sutis, diários, mas capazes de nos sacudir do automatismo.
Um cão que trava a porta no dia do acidente, que descobre a doença antes dos exames, que permanece imóvel ao lado do nosso silêncio quando ninguém mais percebe. Não são apenas gestos instintivos, são choques despertadores, convites vivos à consciência. E se tudo o que chamamos de coincidência for, na verdade, o caminho que o universo encontrou para nos acordar, pense, quantos sinais você já ignorou? Quantas vezes um comportamento estranho do seu cão foi descartado como mania, quando talvez fosse mensagem? Não será esse o nosso erro mais profundo, a incapacidade de ouvir, de estar atentos, de reconhecer no simples a voz do extraordinário? O que se revela é um cenário ainda mais amplo. Cientistas do HeartMath Institute confirmaram que eventos coletivos, como tragédias globais ou celebrações em massa, geram ondas eletromagnéticas que impactam não só o coração humano, mas também o comportamento animal. Estudos documentam que os cães são particularmente sensíveis a essas variações. Quando o mundo vibra em dor, eles adoecem conosco. Quando o mundo se eleva em unidade, eles irradiam paz. Isso explica por que, durante a pandemia, milhões de relatos surgiram de cães que mudaram de comportamento de forma quase sincronizada em diferentes países, como se estivessem conectados a uma central invisível, reagindo juntos a uma única frequência. E aqui está o dado mais curioso. Essa sincronia global não é caótica. Ela segue ritmos, padrões que lembram os ciclos cósmicos descritos por tradições ancestrais. É como se os cães fossem barômetros de uma transição planetária que ultrapassa a lógica material. Não apenas detectam o que já existe, mas funcionam como catalisadores, acelerando em nós aquilo que precisa despertar. Enquanto nós afundamos em preocupações e distrações, eles sustentam um campo silencioso que nos convida a retornar ao essencial. Você consegue sentir a gravidade disso? Não estamos falando apenas de amor incondicional, mas de uma colaboração consciente. Casey afirmou que muitos cães que chegam a famílias neste período são, na verdade, almas evoluídas que escolheram se encarnar como guias disfarçados. O que parece exagero começa a fazer sentido quando percebemos que seus gestos ultrapassam qualquer explicação científica simples. Eles se tornam companheiros de um processo que exige coragem, o salto da humanidade para um novo nível de consciência. É inevitável perguntar: estamos prontos para assumir essa parceria? Ou continuaremos dormindo, como dizia Gurdjieff, tratando esses mestres ocultos como meros acessórios da nossa rotina? Talvez o maior desafio não seja acreditar que os cães despertaram, mas aceitar que agora é a nossa vez. Porque se eles já atravessaram a fronteira do instinto para o espiritual, resta saber se nós, humanos, teremos a coragem de acompanhá-los. E aqui, a reflexão se encontra com a ação. Não adianta apenas admirar histórias ou colecionar coincidências. O que importa é o que você faz com elas. Talvez seja a hora de observar com mais atenção, de anotar padrões, de experimentar práticas de conexão consciente, de abrir espaço para que essa comunicação invisível floresça em sua vida. O despertar dos cães é real, mas inútil se não despertar também em nós a transformação. A pergunta que fica pulsando como uma batida no fundo do peito é direta e inadiável. Agora que você já sabe, o que vai fazer? O que muda em sua forma de olhar, de viver, de se relacionar com esse guia silencioso que partilha a sua casa? Porque o próximo passo não pertence aos cães, pertence a você. E é justamente esse passo que vamos construir juntos. Agora que percorremos as camadas da profecia, as histórias, os sinais e as revelações, chegamos ao ponto mais importante. O que fazer com tudo isso? Porque de nada adianta olhar para o seu cão e sentir um arrepio de mistério se a sua vida continua no mesmo automatismo de sempre.
O despertar não acontece apenas nas palavras bonitas ou nos relatos extraordinários, mas nas escolhas diárias, simples e silenciosas, que moldam o nosso destino. O seu cão pode estar pronto para ser um guia, mas a pergunta verdadeira é: você está pronto para ser discípulo? O primeiro passo é a observação consciente. Reserve alguns minutos por dia para simplesmente olhar para o seu cão sem expectativas, sem celular, sem distrações. Observe como ele se movimenta pela casa, em quais lugares insiste em parar, em quais momentos escolhe se aproximar de você. George Gurdjieff dizia que o homem só desperta quando aprende a observar a si mesmo sem julgamentos. Aplique isso também ao seu companheiro de quatro patas. Torne-se testemunha atenta do que ele já está comunicando em silêncio. Você vai se surpreender com a quantidade de mensagens que antes passavam despercebidas. O segundo passo é criar rituais de conexão energética. Escolha um momento fixo do dia, pode ser ao acordar ou antes de dormir, para sentar-se ao lado do seu cão em silêncio. Respire fundo, feche os olhos e apenas sinta a presença dele. Se quiser, coloque a mão sobre o coração e mentalize gratidão. Muitos donos relatam que após alguns dias dessa prática, percebem sinais claros de telepatia. O cão começa a responder a pensamentos, a antecipar gestos, a entrar em sintonia com o seu estado emocional. Não espere mágica, espere presença, o resto vem naturalmente. O terceiro passo é permitir que o seu cão cumpra sua missão de guardião energético. Não minimize quando ele bloquear a porta, insistir em um canto da casa ou se deitar repetidamente em determinada parte do seu corpo. Em vez de interpretar como teimosia, pergunte-se: o que ele está tentando mostrar? Pode ser um aviso, uma limpeza ou uma tentativa de proteção. Haja como se estivesse recebendo uma mensagem codificada. Esse simples ato de respeito abre portas para uma parceria mais profunda, em que você deixa de ser dono e passa a ser colaborador de uma obra maior. O quarto passo é integrar seu cão nos seus processos de cura e espiritualidade. Se você ora, medita ou escreve em diário, permita que ele esteja presente. Experimente momentos de leitura silenciosa ou oração em voz baixa com o seu cão ao lado. Muitos relatam que a energia da prática se intensifica, que o ambiente se torna mais leve e que a própria mente encontra mais clareza. Não é superstição, é a fusão entre duas presenças vibrando em uníssono. O quinto passo é expandir essa consciência para além do seu lar. Observe os cães que cruzam o seu caminho na rua, nos abrigos, nas casas de amigos. Talvez um deles esteja destinado a você. Casey dizia que muitos cães, nesta época, escolheriam seus humanos por sincronicidade. Se um cão se aproximar de você de forma insistente, se sentir que há um chamado, não ignore. Esses encontros podem ser convites do destino. O sexto passo é registrar e compartilhar experiências. Anote as situações em que seu cão antecipou algo, protegeu, curou ou demonstrou comportamentos inexplicáveis. Revise essas anotações depois de meses. Você vai perceber padrões, vai enxergar o mapa invisível que se desenha na sua vida. E quando compartilhar suas experiências, você se torna parte de uma corrente maior, ajudando outros a reconhecerem sinais que também estavam escondidos em suas rotinas. E por fim, o passo mais profundo. Aprenda com o seu cão a viver o que Gurdjieff chamava de presença desperta. Ele não guarda mágoas, não vive no passado, não projeta ansiedades no futuro. Ele está inteiro em cada instante, pronto para oferecer amor sem cálculos. Se você permitir, esse pode ser o maior ensinamento de todos. Não é apenas sobre cães, é sobre a própria essência da vida que esquecemos. Viver conscientes, viver atentos, viver presentes. Agora é com você. Seu cão já está pronto. O mundo já está em transformação.
O próximo passo é a sua decisão de participar dessa jornada. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Cada relato é uma chama que se acende e ajuda a iluminar o despertar coletivo que já começou.